Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre a respiração das crianças. As crianças elas têm algumas características em particular, características próprias que elas vão sendo alteradas com o passar da idade da criança. E entender essas características e também o entendimento das complicações que essas características podem acarretar, elas tornam de fundamental importância, principalmente o processo da fisioterapia respiratória nas crianças. Certo? Existem também alguns critérios assim baseados nessas alterações aí que servem para os cuidados. Essas orientações mais específicas assim, estão disponíveis tanto nos nossos materiais lá da Hotmart, quanto para os membros do canal. Então, tanto o link para se tornar membro, quanto o link para você ter acesso aos nossos materiais do Hotmart, eles estão na descrição do vídeo. E aí, embaixo do vídeo, tem o ícone do Seja Membro também, que você pode se tornar um assinante do canal, um membro do canal, e ter acesso a esse material que a gente está produzindo, tá bem? Então, o processo da respiração, primeiro ele começa com o transporte de oxigênio. Então, o transporte de oxigênio ele compreende 4 fatores. O primeiro deles, a ventilação alveolar. Ventilação alveolar é a chegada do ar atmosférico ali na região do alvéolo, tá? Então, no nosso processo de inspiração, o ar dá entrada na via aérea, percorre todo o caminho da via aérea, chegando ali no alvéolo. Difusão pulmonar, é a transferência do ar do alvéolo para o capilar sanguíneo, tá? Então, nesse item aqui é onde o ar entra necessariamente na corrente sanguínea. A partir desse momento que o sangue entrou na corrente sanguínea, começa o transporte do oxigênio pelo sangue. É coletado o oxigênio, né? Esse oxigênio é transportado ligado a algumas células do sangue. O oxigênio se liga a essas células do sangue e ele vai até os nossos órgãos e tecidos. Difusão tecidual, transferência do oxigênio dos capilares sanguíneos para as células em si. A partir desse ponto, as células do nosso corpo, do corpo da criança, elas passam a ser nutridas pelo oxigênio, tá? Que é o que vai dar nossa condição de energia para as atividades do dia a dia. Então, o sucesso do transporte ele depende basicamente do quê? Da ação muscular, tá? Vários vídeos aqui do canal já comento isso, que por vezes eu acho até um pouco contraditório, me dá a impressão de que muitos profissionais deixam a segundo plano a ação do músculo respiratório. Mas deixam a segundo plano, sim, porque muitos não acreditam que ele necessita de fortalecimento, tá? Até mesmo questionam o termo que eu uso de força respiratória. Mas isso existe sim, nem de forma análoga, é porque o músculo ele depende de contração para que haja a entrada do oxigênio, do ar, no tecido pulmonar, na via aérea em si. Tá? Então, depende inicialmente da ação de 2 músculos, diafragma e intercostais externos. O diafragma, ao se contrair,
ele contrai para baixo, né? Então ele contrai sentido a nossa barriga. A gente chama de contração céfalo-caudal. E os intercostais externos, eles fazem a elevação do externo é esse osso que a gente tem no meio do peito, e a elevação das costelas. Elevar o externo, as costelas e essa contração do diafragma indo para baixo faz com que haja uma diferença de pressão. Então, esse movimento de contração muscular gera uma redução da pressão a nível alveolar, e isso provoca a entrada do ar no nosso pulmão, na nossa via aérea. A partir do momento que a gente faz contração e teve a redução da pressão ali no alvéolo, a pressão externa, a pressão atmosférica fica maior. Esse é o mecanismo para a entrada do ar, para o início da nossa respiração. Esse é o mecanismo inicial para o oxigênio chegar até o alvéolo, né, e iniciar aquele primeiro processo que a gente viu, que é a ventilação alveolar. Tá? Então, se não tem essa diferença de pressão, se o músculo respiratório ele tem uma defasagem na contração, que é o que a gente vai ver mais para frente sobre o músculo da criança, todo o processo da respiração, ou pelo menos do transporte de oxigênio, ele vai estar, de certa forma, prejudicado, mas fisiologicamente as crianças elas desenvolvem um mecanismo de compensação. Então, um detalhe de curiosidade aqui, que até os 2 anos de idade, o padrão respiratório das crianças é exclusivamente abdominal. E depois ele vai se tornando costo-diafragmático. Ele passa a ser predominantemente costo-diafragmático a partir do momento que se tem a maturação do músculo abdominal. E isso vai acontecendo ao longo da vida da criança. Mas sem a contração do diafragma e de intercostais, esse processo aí da entrada do oxigênio, do transporte do oxigênio, ele fica um pouco prejudicado. Existem algumas características peculiares da criança, tá, que tendem a gerar uma ineficiência do processo do transporte de oxigênio em si. Né? Então, o primeiro deles é o quê? O formato do tórax. Tá? O tórax das crianças, principalmente de lactente, ele tem a tendência de ter um formato em barril. Esse formato em barril, ele é como se ele gerasse uma fraqueza no músculo respiratório, digamos assim. Então, as costelas da criança elas tendem a ficar mais horizontalizadas e tem uma redução ali no ângulo de inserção do diafragma com as costelas. Então, é como se o diafragma da criança ele tivesse mais retificado que o diafragma de um adulto. Tá? E essa horizontalização das costelas faz com que o intercostal externo ele tenha uma redução na sua capacidade de contração. Essa redução do ângulo de inserção ali do diafragma também gera uma desvantagem mecânica. Né? Então, o diafragma ele tende para uma horizontalização, desvantagem mecânica, o que é? É uma dificuldade maior de contração desses músculos. Isso faz com que eles contraem uma menor amplitude. Eu coloquei ali menor amplitude de contração do diafragma. Então, a contração do diafragma é curtinha. Aí isso repercute em quê? Uma respiração mais cansada. Né? Claro que talvez não
totalmente dessa forma que eu coloquei, mas existe a tendência de uma respiração mais cansada. Essas alterações é o que a gente chama de hiperinsuflação. Então, o tórax de uma criança ela tende a ser um indivíduo hiperinsuflado. Um outro indivíduo que é hiperinsuflado, porém, diferente da criança, que eu estou fazendo uma analogia, que é o paciente com DPOC, tá? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas só uma informação comparativa, que isso não tem nada a ver com as características da criança. Essas alterações que eu estou falando das crianças, elas vão ser alteradas com o tempo. Já do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, isso não é alterado, mas só quis dizer que se assemelha. Então, mediante essas características do formato tórax em barril, né, da hiperinsuflado, a gente tem o quê? Uma defasagem de contração. Tendo essa defasagem de contração no músculo respiratório das crianças, o que é necessário? Necessário que a própria criança acaba desenvolvendo naturalmente esses mecanismos compensatórios de aumento da frequência respiratória e aumento da frequência cardíaca. Esse aumento da frequência respiratória e aumento da frequência cardíaca, eles tendem a facilitar aquilo que a gente viu nos primeiros slides. Tendem a facilitar o transporte de oxigênio, né? Basicamente, facilitar a ventilação alveolar. Então, a criança ela vai ter uma respiração mais ofegante, justamente para compensar e ter maior êxito, maior eficácia nesse mecanismo. Isso faz com que a criança, de certa forma, o músculo respiratório da criança fique, de certa forma, mais perto da fadiga, mais perto do cansaço. Dependendo da criança e das características do músculo respiratório das crianças, você tem uma facilidade maior para se chegar nessa fadiga do músculo respiratório. Alguns mecanismos, pequenas orientações, são de fundamental importância para amenizar os problemas que a criança venha ter em um processo de infecção. Porém, a criança ela sempre vai estar mais vulnerável aos processos de infecção. Tá? E por que um processo de infecção acaba sendo mais preocupante em uma criança? Mais preocupante assim, mas uma preocupação normal. Tá? O primeiro processo que passa a ser mais preocupante é que a mãe, pelo menos a maioria das mães que chegam até mim, elas nunca viram esse processo. E acabam sendo algo meio que angustiante. Ver a criança num processo de respiração, ela fica muito cansadinha, claro que vai ficar chorosa, e ela vai ter dor, todos esses processos, mas ela aparenta um sofrimento respiratório maior do que um adulto em processo de infecção. Parte desse problema que a gente observa visualmente é por essas características que eu trouxe para vocês. Sempre controlar os riscos de um processo de infecção é de fundamental importância em qualquer idade. Eu acho, questão de achar, minha opinião, que as crianças, isso tem que ser levado mais em consideração. Apesar de que controlar os aspectos de uma infecção nas crianças acabam sendo, eu diria, mais difícil de um modo geral. Porque você está ali, a criança que faz uso de chupeta, a chupeta caiu no chão, o pai, a mãe ou o adulto que estiver por perto nem sempre vai conseguir ver. Às vezes, esse manuseio da criança, a chupeta cair no chão e a criança ter o contato novamente com aquela chupeta, é muito rápido. Estou dando exemplo só da chupeta, tá? Mas existem várias outras questões. A criança está engateando, mãozinha no chão, depois de repente senta e coloca a mãozinha na boca. Isso nenhum adulto consegue evitar. Então, de certa forma, também é um problema que faz parte da vida da criança.
Agora, o processo de infecção, ele acarreta um acúmulo de secreção, e essa secreção fica no alvéolo. Se a secreção está no alvéolo, dificulta, bloqueia a chegada do ar ali no alvéolo. Né? Se o alvéolo está preenchido por secreção, o ar não vai chegar ali, não vai ter troca gasosa. Aí fica comprometido a chegada do oxigênio no tecido pulmonar. Os cuidados com a descompensação é isso que eu falei. Por ter essas características citadas nesse vídeo, a criança fica mais perto de chegar a uma descompensação do que um adulto. O músculo da criança ele é mais fragilizado. Como eu falei para vocês, é claro que é algo um pouco óbvio, né, para todo mundo. De repente você deve estar pensando, pô, é óbvio, né, que o músculo da criança é mais fragilizado. Isso requer uma dificuldade na capacidade de expansão da criança, que piora no processo de infecção. Os cuidados que a gente pode se ter em processo de infecção. Primeiro cuidado, ficar atento e se dirigir a um serviço médico o quanto antes. Ao médico pediatra assistente da criança ou um serviço de um pronto-socorro. Aqui em Curitiba nós temos o Hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital referência no atendimento de criança. Referência, se eu não me engano, é uma referência mundial. Existem vários casos complexos que são encaminhados aqui para o Pequeno Príncipe. Fora o Pequeno Príncipe, nós temos outros hospitais aqui. Tem o Hospital Menino Deus, o Hospital Nossa Senhora das Graças, que tem também cuidados aí de pediatria, pronto-socorro para crianças, pronto-socorro pediátrico. O primeiro ponto é esse, né? Ficar bem atento. Quando levar essas crianças para o hospital, qualquer sinal de preocupação deve ser levado. Segundo aspecto, procurar um fisioterapeuta que lida com fisioterapia respiratória para poder, pelo menos, fazer uma consulta com esse profissional para algumas orientações, que com certeza serão pertinentes, principalmente em questão de posicionamento. Se você é mãe e eu já atendi o seu filho, com certeza deve saber do que eu estou falando. E às vezes o posicionamento ele faz total diferença nos cuidados com a criança. Esses posicionamentos às vezes é de colocar de barriga para baixo, colocar a pelve um pouco mais elevada que a cabecinha da criança. Um aspecto bem curioso assim que eu lembrei agora, nem anotei no slide, mas eu lembrei agora, há uns 5 meses atrás, eu fui chamado para fazer o atendimento de uma criança num bairro aqui de Curitiba chamado Atuba. Ela era uma criança que estava fazendo constantemente ciclos de antibiótico e quando eu chegar, a respiraçãozinha da criança estava bem ofegante, já estava com sinais de esforço. Num diálogo que eu tive com a família, eu vi que a criança, principalmente na questão hora de ser amamentada, a criança não ficava com elevação da cabecinha, elevação do tórax. Provavelmente ela estava broncoaspirando tanto o mamar quanto a saliva. Então esse é um exemplo de como o posicionamento é de fundamental importância nos cuidados com as crianças e no cuidado da respiração da criança. Então, vocês viram que é uma respiração frágil. Frágil é um músculo respiratório que, por natureza, ele é debilitado por conta daquelas alterações de horizontalização da costela, alteração de ângulo de inserção nas costelas. Isso traz essa defasagem de contração. Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar as coisas, reduzir o trabalho muscular respiratório da criança, vai ser de fundamental importância. Uma delas é essa, manter a elevação sempre, né, da cabecinha da criança, do tronco da criança. E, mas você acabou de falar que tem uma questão de posicionamento onde a pelve da criança fica acima. Claro que essa daí eu só oriento nos atendimentos presenciais que eu faço, mas é algo assim que orienta a mãe, né? Nessa posição você jamais vai colocar próximo de horário de amamentação. Então, se a criança amamentou agora,
Você tem que esperar um certo tempo para você colocar a criança nessa posição. Volto a frisar para vocês a importância do trabalho da fisioterapia, nem que seja para orientar essas questões de posicionamento, tá? E convido novamente vocês para conhecer ali, fazer a inscrição na assinatura do canal, onde muitas informações como essa, ao longo do tempo, você vai encontrar. Então, o Seja Membro foi liberado há pouco tempo para o nosso canal. Tem algumas postagens lá já, mas a gente está preparando bem mais sobre esses aspectos para, de alguma forma, poder auxiliar a todos vocês que me prestigiam aqui no YouTube. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.